Oi, meu nome é Júlia e hoje a gente vai continuar falando sobre os filmes do Scooby-Doo. E hoje a gente vai falar sobre o Abominável Homem das Neves. Então, bora começar. Então, dois alpinistas acham que a lenda do Abominável Homem das Neves é real, mas eles estavam naquele lugar não sozinhos. E um deles queria voltar, mas o outro, que era o professor, ele acaba sumindo. E esse que ficou acaba vendo o Abominável Homem das Neves e quase cai do precipício. Então a cena corta para Mistério S.A. em Paris. Eles estavam de férias, mas o Fred não sai do celular e a Velma não para de ler o jornal em francês. E ela lê a história dos alpinistas. Já Salsicha e Scooby estavam comendo num avião, mas eles não estavam indo para Paris, eles estavam no caminho do Monte Everest. E esse avião também estava o Afonso. E o Salsicha e Scooby são levados para a sala VIP, ou seja, uma caixa que vai ser jogada para fora do avião. A caixa fica pendurada enquanto o Fred liga para o Salsicha, mas o sinal fica ruim e o Fred consegue rastrear o celular e ele mostra que eles estão no Himalaia. Então eles vão até lá. E a caixa que Salsicha e Scooby estavam cai do alto e eles saem deslizando pela neve. Então aparece o professor e aquele garoto do início do filme, que era o Pimba. E o professor pede desculpa ao Pimba por ele ter cortado a corda que eles estavam presos. E conta que sem ele acabou se perdendo e não sabe como chegou vivo onde ele estava. E o professor quer encontrar a entrada secreta que a criatura deve estar guardando. E muita gente está deixando a vida. Mas a Minga não está, e ela é irmã do Pimba. Inclusive, o nome é horroroso esse, mas tudo bem. E ela não acredita na história do Abominável Homem das Neves, até que Salsicha e Scooby caem perto deles. Mas um carinha estranho aparece e ele oferece algo quente para o Salsicha e Scooby comerem. Mas eles não gostam muito do chá de manteiga de iaque que ele dá a eles. E o Scooby acha uma escultura horrível dentro do monte e era uma câmara secreta. E lá eles oferecem sacrifícios ao Yeti, que era meio homem e meio bicho. E ele morava nas cavernas no alto da montanha. E o professor vê um cristal gigantesco na mão da escultura e queria examiná-lo, mas não pode. E o Afonso, o cara que jogou o Salsicha e Scooby lá de cima, aparece. Bom, se você tá gostando do vídeo até aqui, não esqueça de se inscrever nesse canal, deixar o seu like no pulso, comentar os próximos vídeos que quer ver por aqui e compartilhar com todos os amigos, tá bom? Bora continuar. Bom, ele mente dizendo que pulou do avião preocupado se o Salsicha e Scooby estavam bem. E a Minga dá a ideia do Salsicha e Scooby ligar para os amigos da estação meteorológica. E ela querer levar eles até lá, mas o Pimba não deixa. E ele que vai levar lá junto com o professor. No caso, acaba que todo mundo vai, menos o velho esquisito. Enquanto isso, o Fred tinha pegado um atalho pela Mongólia e parece estar perdido como sempre. Já o Salsicha e Scooby colocam roupas quentes e o Afonso tinha várias caixas de biscoitos Scooby. Enquanto isso, o professor estava carregando apenas dinamite. E enquanto isso, o monstro estava olhando eles de longe e o professor acha que eles foram seguidos. E na verdade, essa pessoa era a Minga, ela acaba indo. E ela fala que tem uma tempestade de neve a caminho e seguiu eles para avisar. Só que tem um cara na estação meteorológica que o Pimba acha que ele se faz de DJ. E ele percebe que sua irmã está afim dele. E ela só foi atrás dele como uma desculpa para ver esse cara realmente. Mas a tempestade está vindo mesmo. Mas eles precisam acompanhá-lo para poder se abrigarem. E o professor deixa a tenda dele. E o Scooby vira meio que um cão de guarda, mas ele acaba fazendo muito barulho. E o Afonso acha que a criatura sabe que eles estão ali. E ele tinha colocado um monte de laser no chão como uma armadilha para o monstro. E ele, na verdade, era um caçador. E Salsicha e Scooby eram só a isca dele para capturar o monstro. E o monstro chega pelo lado que não tinha laser. Quando o Salsicha e Scooby vão tentar fugir, eles acabam ativando a armadilha. E então começa a cena de perseguição do filme e o Pimba acorda e fica preso numa armadilha do Afonso. Até que o Del Schillman encontra o Salsicha e Scooby. E ele era o cara do rádio. Eles chegam na estação, mas não conseguem ligar pra turma porque a tempestade bloqueou o satélite. E ele era o cara hippie que tava atrás do monstro do Lago Ness. Vou deixar o link aqui nos cards caso vocês queiram lá assistir. E ele também tava querendo provar que o Abominável Homem das Neves existe. E ele mostra ao Salsicha e Scooby que tinha recebido uma carta de fã. E ele pede pro Salsicha e Scooby dar uma de DJ no programa dele. Então o Del Schillman vai sair e ele pede pro Salsicha e Scooby nunca abrirem a porta para ninguém. Já o Fred, Velma e Daphne chegam perto da montanha e eles vão exatamente no templo que os Salsicha e Scooby caíram. E por lá eles acabam vendo pegadas também. Então o Abominável chega na estação onde Salsicha e Scooby estão dando uma de DJ e o grupo do Fred encontra as pegadas do Abominável Homem das Neves. E eles percebem que as pegadas afundam menos que as de humanos. E depois eles encontram o Pimba preso na armadilha e o soltam. E a amiga some, mas o rádio dela ficou para trás. E eles acham
acham que ela foi raptada pelo abominável Homem das Neves. E eles ouvem a voz do Salsicha Scooby no rádio. Então eles também conseguem ouvir que o monstro estava chegando perto deles. E o monstro persegue eles novamente, então eles se dividem e a Daphne vai até a caverna do monstro com o Pimba e o Fred e a Velma vão até a estação. E o Afonso aparece quando o monstro está tentando pegar o Salsicha Scooby e tenta capturá-lo, mas sem sucesso. E o Salsicha Scooby fazem um balão para poder tentar fugir do monstro, enquanto Fred e Velma encontram o Del e eles percebem que tem um tanque de hélio faltando e tem um aparelho que detecta vibrações subterrâneas. Então eles sabem que precisam olhar dentro da montanha. Cortando para Pimba e Daphne, eles tropeçam em um galão de gás hélio vazio e enquanto isso o Salsicha Scooby cai do balão dentro de uma fenda que estava no chão. E eles encontram o velho esquisito do início do filme e eles haviam caído na sepultura dos espíritos. E eles estavam no reino perdido de Shangri-La e ele era uma fonte eterna de juventude. Então Del, Fred e Velma descobrem a fenda que Salsicha e Scooby caíram e ao Salsicha e Scooby acham o abominável Homem das Neves. E eles acabam caindo onde tem uma trilha de trem e é onde o Fred, a Velma e o Del os encontram. E acontece uma explosão e a Daphne e o Pimba também acabam encontrando eles. E a caverna estava prestes a cair. Eles encontram vários cristais dentro dessa caverna e o professor estava lá embaixo usando dinamite em tudo. Ele queria pegar os cristais, mas o Fred arma um plano para poder pegar ele. Mas ele não era um monstro. E eles estavam errados. E o monstro começa a perseguir todos eles, mas o Salsicha e Scooby acabam ficando presos dentro da montanha e eles saem de lá. E eis que o Fred arma outro plano e enquanto isso o professor continua querendo roubar os cristais, mas o monstro persegue ele. E o Salsicha e Scooby explode todas as dinamites sem querer. E eles estão vivos, mas ativam a tempestade de areia. Então eles esquiam para sair de lá e no final da montanha está a armadilha que o Fred havia feito, só que o Salsicha e Scooby caem lá. Então o professor se livra do monstro e cai na armadilha também. E o Del e a Velma também precisam sair, porque a tempestade de neve estava vindo e o monstro ajuda eles. E surpreendendo o total de 0 pessoas, o monstro era a Minga. Ela estava usando o hélio para encher a fantasia do monstro e o Del descobre que foi ela quem escreveu a carta para ele. Ela trouxe o Jet à vida para fazer com que o Del continuasse lá. E o professor era o verdadeiro vilão da história. E o Afonso estava vivo porque alguma coisa o salvou. E no final todos vão tirar férias em Paris, mas o Fred pega o avião errado e vai parar em outro lugar. Dessa vez na selva amazônica. E assim, mano, não tem muito o que falar desse filme. Eu não achei muitos pontos ruins nele. Ele é bem legal, traz até um personagem de volta de outros filmes. Só que a gente liga muito pra ele? Não. Mas mesmo assim, o filme é legalzinho e eu dou um 7 pra ele. Bom, então se vocês gostaram desse tipo de vídeo, não se esqueça de se inscrever nesse canal, deixar o seu like no pulso, comentar os próximos vídeos que eu ver aqui e compartilhar com todos os amigos, tá bom? Tchau!